Tem um conceito de Freud que eu gosto bastante, que é um conceito padronista, que ele vai para a história, né, analisar os padrões e fazer uma relação disso com a onipotência humana. Então, o que o Freud vai dizer? Que determinadas percepções que a gente foi ganhando ao longo da história criaram uma ferida narcísica, que questionamos uma potência humana. Ele começa lá atrás, quando caiu a ficha de que nós não éramos o centro do universo, né? Nós não éramos, o universo não girava em torno de nós. E com o tempo a gente foi descobrindo, né, que nós temos bilhões de galáxias. O ser humano, né, o planeta Terra é areia da areia da areia da areia, quer dizer, é um grãozinho de areia, né? E beleza, depois a gente teve com o Darwin a ideia de que a gente não veio de Adão e Eva, né? Que nós caminhamos na perspectiva de, eu não gosto da palavra evolução, mas da adaptação, da sofisticação de determinados animais próximos dos macacos, né? E depois, então, o próprio Freud, quando ele fala do inconsciente, e que a gente não tem controle total sobre a nossa mente. Existem partes da mente que elas são independentes, têm uma certa independência da gente, e a gente precisa saber administrar essa parte. Então são 3 feridas narcísicas. E eu acredito que a gente está vivendo a 4ª. E nesse artigo eu estou falando do renascimento civilizacional 3.0. A primeira versão era 2.0 e, na verdade, para ser fidedigno com os fatos, são 3. Chegada dos gestos, no momento em que a gente começa a gesticular e começa a se comunicar. Depois a gente tem um renascimento sonoro, e aí são 3 etapas: oralidade, escrita manuscrita e escrita impressa. E depois, então, o digital. Então são 3 renascimentos. Mas o que é o renascimento, né? Pô, então vamos lá. E aí que vem a ferida narcísica. Nós temos um espiral progressivo. Essa é a nova forma de enxergar a jornada humana. Nós vivemos um espiral progressivo que é o movimento da espécie que não tem controle, que não é dirigido por ninguém. Essa é a dificuldade de se entender, e é por isso que gera a ferida narcísica. A gente vai aumentando a população. Alguém define assim, olha, vamos aumentar a população, né? Existe um ideólogo que diz, vamos aumentar a população, tenha filho, tenha filho, tenha filho. Não, as pessoas vão aumentando a população. E conforme a gente vai aumentando a população, vai aumentando as cidades, vai aumentando a complexidade, e isso vai gerando determinadas demandas e que vão começando a precisar de ofertas. Então são movimentos espontâneos, mais amplos, mais gerais que acontecem, que a gente está enquadrando aqui na ciência da inovação como uma inovação civilizacional. A inovação civilizacional, a gente tem muito pouca ingerência sobre isso. Chega lá o pessoal de São Paulo, eu já tive uma vez, estava no metrô de São Paulo, e aí eu olhei para o cara do lado e falei, o que é isso aqui? Ele falou, não, a gente está engarrafado. A gente estava todo mundo dentro do metrô parado. Era um bolo de gente que estava parado, era um engarrafamento de gente. Eu nunca tinha vivido isso. Isso é o quê? Ah, não, isso não está existindo. Isso aqui foi bolado por alguém. Não, isso aconteceu. As pessoas foram para São Paulo, criou uma megalópole, né? E está lá. Não sei se é megalópole ou megalópolis, né? Ou megalópole. Bom, criou lá São Paulo, está lá. Então, temos que nos adaptar a isso. É uma inovação civilizacional dentro da macro-história. Então, tudo que vem depois é uma tentativa, né, de resolver isso. Quando a gente começou a usar os computadores e se disseminaram os computadores, depois o celular, alguém
chegou na tua porta, ó, você é obrigado a usar um celular, a pessoa percebeu que usar o celular melhorava a vida dela e ela passou a usar. E a partir dali você começa uma série de mudanças na sociedade, espontâneas, que não há controle, não é dirigido por ninguém. Essa mudança não é dirigida por ninguém. E aí então, a partir daí, a gente então começa um processo. E aí eu estou chamando de renascimento. E aí tem uma coisa importante, quando a gente fala desse renascimento, o que é o renascimento? O que aconteceu ali no final da chamada Idade Média? Ali naquele momento, tivemos o renascimento grego, né? Tivemos o renascimento lá atrás, o renascimento da chegada da oralidade, que no livro do Harari ele fala disso, e o renascimento dos gestos. O que acontece? Eu introduzo a oralidade na sociedade humana, então eu crio um novo ambiente midiático. Esse novo ambiente midiático me permite criar, na sequência, um novo ambiente de sobrevivência. Se a gente pegar ali no final da Idade Média, tem um exemplo que eu sempre falo do Lutero e do Descartes, né? O discurso do método. Penso, logo existo. Então, o que acontece? O Descartes ele vai introduzir determinadas possibilidades que a gente tem para criar formas de pensar mais lógicas sobre a sociedade e ele ali vai estruturar de alguma forma o início da revolução científica, que é uma das etapas desse renascimento. Então, começam a aparecer conceituadores, que é o caso do Descartes, é o caso do Lutero, é o caso do Bacon, é o caso do Spinoza, que vão aparecer ali depois, né? E depois os operadores e os artistas, Leonardo da Vinci, que vão aparecendo e vão construindo o novo ambiente de sobrevivência. Preste atenção, galera. Então, o ambiente midiático me permite criar um novo ambiente de sobrevivência. E aí eu começo a fazer os ajustes entre as novas possibilidades que a mídia me oferece com as novas possibilidades do ambiente de sobrevivência. E aí então você tem operadores e conceituadores criando novos conceitos e criando novas formas de a gente resolver problemas. E aí a gente chama isso de renascimento. Vivemos hoje o inusitado renascimento 3.0. O primeiro, gestos. O segundo, sonoro. E o terceiro, algorítmico, que é o que a gente está vivendo agora. É isso. O que vocês dizem? Nepô, por que uma pessoa vai entrar na Bimodais para ser aluno, para fazer parte da escola? Qual é o motivo? Acho que o principal motivo, pela experiência, a gente vai completar 4 anos, é o seguinte: as pessoas precisam ter uma visão do macro cenário para tomar decisões do micro cenário, decisões de curto e médio prazo. Tanto decisões pessoais, na sua vida pessoal, na sua vida profissional e muitas vezes, né, se tem empresa, startups e tal, na sua vida empresarial. O que a gente apresenta? A gente apresenta um cenário geral com foco no que está acontecendo, quais são as demandas que existem pessoais, e a gente fala aí de disruptores, a gente fala de excelência, a gente fala das mudanças necessárias, e a gente fala das mudanças profissionais. Qual é o método que a gente usa aqui na escola? O nosso método é o seguinte: pílulas diárias de 18 minutos. Não adianta você vir fazer um curso, ficar lá durante um período e depois você simplesmente ficar, entre aspas, abandonado, porque as coisas precisam ser o tempo todo colocadas no dia a dia. Então, todo dia eu produzo um áudio de 8 minutos para a internet e 10 minutos internos explicando, detalhando, mostrando as novidades, e a pessoa vai se ambientando com esse novo macro cenário e vai ganhando. As pessoas que estão na escola, tem gente que está há 3 anos e pouco, não sai por quê?
porque percebem a vantagem que é ter essa visão mais ampla para poder tomar decisões